Olá a todos. Sejam bem-vindos à disciplina Métodos Científicos para Engenharia, Introdução ao TCC. Eu sou Nikola Tesla, assistente em inteligência artificial do professor Vinícius Dantas, e será um prazer conduzi-los nesta jornada pelos fundamentos da pesquisa científica aplicada à nossa área. Esta videoaula foi revisada, mas ainda pode conter algum erro, favor reportar caso seja detectado. Nas 3 primeiras aulas, construímos as bases do nosso projeto de pesquisa, aprendemos a definir o problema, formular hipóteses, classificar a pesquisa e escolher procedimentos. Hoje, vamos abordar um tema que é, ao mesmo tempo, instrumental e estratégico, fontes de informação e busca sistemática. Por que estratégico? Porque a qualidade da sua pesquisa está diretamente ligada à qualidade das informações que você utiliza. De nada adianta ter um problema brilhante, hipóteses sofisticadas e uma metodologia impecável se você não conseguir acessar a literatura relevante, se perder em meio a milhares de artigos irrelevantes, ou se deixar de lado fontes fundamentais como patentes. Hoje, vamos aprender a navegar no universo da informação científica e tecnológica. Vamos conhecer as principais bases de dados, entender como buscar patentes, dominar estratégias de busca com operadores booleanos e, finalmente, organizar tudo com gerenciadores bibliográficos. Ao final desta aula, vocês terão ferramentas para transformar a tarefa, muitas vezes vista como árdua, de revisão da literatura em um processo sistemático, eficiente e até prazeroso. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, identificar e acessar as principais bases de dados científicos. Vamos conhecer o portal de periódicos da CAPES, o Cielo, as gigantes internacionais Scopus e Web of Science, e também o Google Acadêmico, cada um com suas características e finalidades. Segundo, compreender a importância das bases de patentes, INPI, USTO, Spacenet, Google Patents, e a diferença fundamental entre um artigo científico e uma patente. Porque, em engenharia, a informação tecnológica contida em patentes é tão ou mais importante que a informação acadêmica. Terceiro, dominar estratégias de busca eficientes, operadores booleanos, uso de aspas, truncamento, filtros. Vamos aprender a conversar com as bases de dados para que elas nos entreguem exatamente o que precisamos. Quarto, organizar e gerenciar referências com Zotero e Mendeley. Porque de nada adianta encontrar os artigos se depois você não conseguir encontrá-los novamente ou citá-los corretamente. Ao final, vocês terão um kit de ferramentas que vai economizar horas, talvez dias, de trabalho e, mais importante, vai garantir a qualidade e a abrangência da sua revisão da literatura. Antes de mergulharmos nas ferramentas, quero refletir com vocês sobre por que a busca sistemática é tão crucial. A imagem mostra uma trilha evolutiva, pessoas carregando tijolos e construindo um edifício coletivamente. Cada pessoa representa um pesquisador contribuindo com seu tijolo de conhecimento. Isso é a ciência, um edifício coletivo, onde cada novo estudo se apoia nos anteriores. Se você não faz uma busca sistemática, você corre o risco de reinventar a roda, gastar meses pesquisando algo que já foi exaustivamente estudado. Repetir erros já superados. A literatura não só mostra o que funciona, mas também o que não funciona. Ignorá-la é condenar-se a cometer os mesmos equívocos. Desperdiçar tempo e recursos. Com tantas informações disponíveis, uma busca sem estratégia é como procurar uma agulha no palheiro sem usar um ímã. Como o Gil, 2022, destaca em como elaborar projetos de pesquisa, a revisão da literatura não é um mero formalismo. É a base que sustenta a originalidade e a relevância do seu trabalho. E uma boa revisão começa com uma boa busca. Portanto, invista um tempo em aprender a buscar. É um investimento com retorno garantido. Vamos começar conhecendo o terreno. Onde está a informação científica? Estima-se que existam mais de 30.000 periódicos científicos ativos, publicando cerca de 2 a 3 milhões de artigos por ano. Isso é um volume imenso. E a maior parte dessa informação não está disponível gratuitamente na internet aberta. Está em bases de dados científicas, que são ambientes controlados, com conteúdo curado e ferramentas de busca sofisticadas. As bases de dados funcionam como catálogos de bibliotecas gigantescas, mas com vantagens. Você pode buscar por palavras-chave, filtrar por data, autor,
instituição, e até ver quem citou quem. Conhecer essas bases e saber usá-las é o primeiro passo para navegar nesse universo sem se perder. A primeira e mais importante porta de entrada para a produção científica no Brasil é o Portal de Periódicos da CAPES. O Portal de Periódicos da CAPES é uma das maiores bibliotecas virtuais do mundo. Ele reúne conteúdo de mais de 45 mil publicações periódicas, nacionais e internacionais, além de bases de dados referenciais, patentes, livros e obras de referência. A grande vantagem: o acesso é gratuito para instituições federais de ensino superior e institutos de pesquisa. Se você está vinculado a uma universidade pública, já tem direito. E com o sistema Café, Comunidade Acadêmica Federada, você pode acessar de qualquer lugar, de casa, do celular, usando seu login institucional. Não precisa estar na rede da universidade. O portal CAPES é o ponto de partida ideal para qualquer pesquisa. Ele funciona como um agregador. Em vez de visitar dezenas de bases separadamente, você pode buscar tudo em um só lugar. Mas é importante saber que ele não substitui as bases individuais, cada uma tem suas ferramentas específicas. Outra base fundamental, especialmente para a produção latino-americana, é o Cielo. O Cielo, Scientific Electronic Library Online, é uma biblioteca eletrônica que reúne periódicos científicos da América Latina, Caribe, Espanha, Portugal e África do Sul. É um modelo de acesso aberto, todo o conteúdo é gratuito. Para nós, brasileiros, é essencial porque cobre grande parte da produção nacional de qualidade. Muitos periódicos brasileiros importantes estão indexados no Cielo. Ao buscar no Cielo, você tem acesso a artigos em português, espanhol e inglês, e pode filtrar por área, ano, idioma. Além disso, o Cielo oferece indicadores bibliométricos, como o fator de impacto dos periódicos, o que ajuda a avaliar a relevância das fontes. Se o seu tema tem interface com a realidade brasileira ou latino-americana, o Cielo é parada obrigatória. Subindo um degrau em abrangência e rigor, chegamos às duas principais bases multidisciplinares internacionais, Scopus e Web of Science. Essas são as bases de dados mais prestigiadas do mundo. O que as diferencia? Primeiro, curadoria rigorosa. Elas não indexam qualquer periódico. Há um processo de seleção baseado em critérios de qualidade, periodicidade, revisão por pares, impacto, etc. Estar indexado na Scopus ou na Web of Science é um selo de qualidade para um periódico. Segundo, ferramentas de análise bibliométrica. Com elas, você pode ver não apenas quantos artigos foram publicados sobre um tema, mas também quem os citou, qual o fator de impacto dos periódicos, quais os autores mais produtivos, quais instituições mais publicam. É possível fazer verdadeiros mapas da ciência. Terceiro, cobertura internacional. Enquanto o Cielo foca na América Latina, a Scopus e a Web of Science cobrem a produção mundial, com ênfase nos periódicos de maior impacto. Para um estado da arte consistente, especialmente em temas consolidados, é indispensável consultar essas bases. E, claro, não poderíamos esquecer da ferramenta que todo mundo usa, mas poucos sabem usar bem, o Google Acadêmico. A screenshot do Google Acadêmico, scholar.google.com.br, mostra uma interface simples, familiar. E essa é a grande vantagem. É fácil, rápido e indexa uma vasta gama de fontes, periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos, preprints. Mas há limitações importantes. Menos curadoria. O Google Acadêmico indexa tudo, inclusive material de qualidade duvidosa. Você pode encontrar artigos de predatórios, trabalhos amadores, etc. É preciso ter senso crítico. Busca menos precisa. A simplicidade vem com um custo. Os operadores booleanos funcionam, mas os resultados podem incluir muitos itens irrelevantes. Métricas menos confiáveis. As citações contabilizadas incluem fontes não acadêmicas, superestimando o impacto de alguns trabalhos. Então, como usar? O Google Acadêmico é excelente para buscas exploratórias iniciais, para encontrar material que não está nas bases tradicionais, como anais de congressos brasileiros, e para localizar rapidamente um artigo quando você já tem a referência. Mas para uma revisão sistemática rigorosa, combine-o com as bases anteriores.
Além dos periódicos, há uma fonte riquíssima muitas vezes negligenciada: os repositórios institucionais. Repositórios institucionais são arquivos digitais que armazenam a produção científica de uma universidade ou instituto de pesquisa. Eles contêm a chamada literatura cinzenta, materiais que não passam pelo circuito tradicional de publicação em periódicos. Por que isso é importante? Porque teses e dissertações, por exemplo, contêm revisões bibliográficas extensas, metodologias detalhadas, e muitas vezes resultados que não chegam a ser publicados em artigos. Os TCCs de alunos anteriores podem ser uma fonte de ideias e referências. Além disso, muitos repositórios são de acesso aberto. Você pode consultar a produção da USP, UFRJ, Unicamp, etc., gratuitamente. Exemplos: Pantheon, UFRJ, Lume, UFRGS, Repositório USP. Vale a pena explorar. Mas como acessar tudo isso? Nem sempre é só clicar e pronto. Muitas bases, especialmente as internacionais, exigem assinatura. Sua universidade paga por essas assinaturas, mas você precisa se identificar como membro da comunidade acadêmica para ter acesso. Hoje, o padrão é o acesso federado via Café, Comunidade Acadêmica Federada. Você acessa o portal da base, escolhe acesso via instituição, busca sua universidade, e faz login com o mesmo usuário e senha que usa no sistema acadêmico. Pronto, você está autenticado e pode acessar o conteúdo pago como se estivesse na rede da universidade. Algumas bases também oferecem acesso aberto parcial, artigos específicos, periódicos completos em determinadas áreas. Mas, via de regra, o acesso institucional é o caminho. Verifique na página da biblioteca da sua universidade as orientações específicas. E, se tiver problemas, o bibliotecário é seu melhor amigo, não hesite em procurá-lo. Para ajudar na escolha, vamos resumir as características de cada base. A tabela comparativa mostra: Google Acadêmico, abrangente, fácil, mas menos preciso. Use para buscas iniciais, para encontrar literatura cinzenta e para verificar citações rapidamente. Cielo, foco na produção latino-americana, acesso aberto. Essencial para temas regionais e para conhecer o que se publica no Brasil. Scopus Web of Science, rigorosas, com análise de citações. Use para o estado da arte em temas consolidados, para identificar os artigos mais influentes e para análises bibliométricas. Periódicos CAPES, portal agregador. Use como ponto de partida unificado, mas lembre-se de que ele encaminha para as bases originais. Repositórios, literatura cinzenta. Use para acessar teses, dissertações e TCCs que não estão em periódicos. Não existe a melhor base. Existe a base adequada para cada momento e para cada pergunta. A arte da pesquisa é combinar todas elas. O mapa conceitual mostra as principais bases conectadas por setas, indicando complementaridade. Periódicos CAPES, a porta de entrada. Cielo, a produção regional. Scopus e Web of Science, o rigor internacional. Google Acadêmico, a busca exploratória. Repositórios, a literatura cinzenta. Conhecer essas ferramentas é o primeiro passo para uma revisão bibliográfica de qualidade. Mas conhecer não basta, é preciso saber usá-las com estratégia. É o que veremos no terceiro bloco, após entendermos uma fonte especial, as patentes. Até agora falamos de artigos científicos. Mas, em engenharia, há uma fonte de informação tão ou mais importante, as patentes. O que é uma patente? É um título de propriedade temporário, geralmente 20 anos, concedido pelo Estado a um inventor ou depositante, em troca da revelação detalhada de uma invenção à sociedade. Em outras palavras, o inventor ganha o direito de impedir que outros fabriquem, usem ou vendam sua invenção sem autorização. Em contrapartida, ele deve descrever a invenção de forma tão completa que qualquer pessoa com conhecimento médio na área seja capaz de reproduzi-la. É essa descrição detalhada que torna a patente uma fonte de informação tecnológica inestimável. Mas por que nós, engenheiros, deveríamos nos preocupar com patentes? O gráfico de pizza mostra: cerca de 70% da informação contida em documentos de patente não é publicada em nenhum outro lugar.
Nem em artigos, nem em livros, nem em anais de congressos. Está apenas ali. Isso significa que, se você não consulta patentes, você está ignorando 70% da informação tecnológica disponível sobre um tema. As patentes permitem conhecer o estado da técnica, saber o que já foi inventado, o que já é de domínio público, o que está protegido. Identificar tendências tecnológicas. Analisando patentes ao longo do tempo, é possível ver para onde a inovação está caminhando. Evitar infrações. Antes de investir em P&D, é prudente verificar se a tecnologia que você pretende desenvolver já não está protegida por patente de terceiros. Verificar a novidade. Se você mesmo pretende patentear algo, precisa comprovar que é novo, e isso se faz buscando em bases de patentes. Como destacam Silva, Dias e Carvalho II, 2023, a integração de dados de patentes com outras fontes é fundamental para a análise da produção técnica e tecnológica. Observem a tabela comparativa. Do lado esquerdo, em azul, o artigo científico. Do lado direito, em verde, a patente. São dois mundos diferentes, mas complementares. Artigo científico. Objetivo é comunicar descobertas à comunidade acadêmica. É conhecimento teórico, resultados de pesquisa. Seu conteúdo segue a estrutura clássica: introdução, revisão, metodologia, resultados, discussão. A novidade exigida é uma contribuição ao conhecimento, mas não precisa ser uma invenção industrialmente aplicável. O acesso geralmente é pago, via assinaturas, e a autoria é de pesquisadores. O prazo de publicação é o tempo normal de um periódico. Patente. Objetivo é proteger uma invenção industrialmente aplicável, concedendo direitos exclusivos temporários. É tecnologia, solução técnica para um problema prático. Seu conteúdo é um relatório descritivo detalhado, com reivindicações, que são o coração da patente, delimitando o escopo da proteção, e desenhos técnicos. A novidade é requisito legal. A invenção deve ser nova, não óbvia e industrialmente aplicável. O acesso é gratuito, o documento é público, e a autoria é do inventor e do depositante, que pode ser uma empresa, universidade ou pessoa física. A proteção é temporária, 20 anos para a patente de invenção. Percebam, o artigo diz o que se sabe, a patente diz o que se pode fazer. Ambos são essenciais para a engenharia. Como Lakatos e Marconi, 2021, pontuam, a pesquisa tecnológica se alimenta tanto da literatura científica quanto da documentação patentária. Ignorar uma delas é ter uma visão incompleta. Onde encontrar esses documentos? Existem diversas bases, públicas e gratuitas. Vamos destacar as principais: internacionais abertas, Spacenet, base do Escritório Europeu de Patentes, EPO. Cobre mais de 140 milhões de documentos de mais de 90 países. Google Patents, agregador que busca em múltiplas bases, com interfaces simples. Free Patents Online, outra alternativa, com ferramentas de análise. Nacionais, INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, base oficial brasileira. USTO, escritório americano, essencial para a tecnologia americana, que é referência global. CIPO, JPO, KIPRIS, escritório chinês, japonês e coreano, importantes para áreas como eletrônica e semicondutores. Cada uma tem suas particularidades, mas todas são gratuitas. Vamos conhecer as principais. Comecemos pela mais abrangente, o Spacenet. Esta é a base do Escritório Europeu de Patentes, mas com cobertura mundial, mais de 140 milhões de documentos de patentes de mais de 90 países. A interface está disponível em vários idiomas, incluindo inglês, francês, alemão. Você pode buscar por palavras-chave, por classificação, por nome do depositante, por inventor. Uma funcionalidade poderosa é a busca por classificação IPC, a Classificação Internacional de Patentes, que veremos adiante. Os documentos podem ser visualizados online ou baixados em PDF. É uma ferramenta essencial para qualquer pesquisa tecnológica. Para o contexto brasileiro, a base do INPI é fundamental. O site do INPI, gov.br INPI, permite consultar pedidos de patente depositados no Brasil,
tanto por depositantes nacionais quanto estrangeiros que buscam proteção no país. A interface não é das mais amigáveis, mas com paciência e prática, você consegue navegar. É possível buscar por número do pedido, depositante, inventor, título, resumo, classificação IPC. Uma limitação: para pedidos mais antigos, a digitalização pode não estar disponível, e você precisa solicitar cópia. Mas para os últimos anos, a maioria está acessível online. Se sua pesquisa tem interface com o mercado brasileiro, consultar o INPI é indispensável. Outra base fundamental, especialmente para a tecnologia de ponta, é o USTO. O escritório americano é um dos mais importantes do mundo. Muitas empresas depositam primeiro nos Estados Unidos, e a base americana é referência global. A base é completa desde 1790, e todos os documentos estão em inglês, com um texto completo pesquisável. A interface é robusta, com ferramentas de busca avançada que permitem combinar campos como título, resumo, inventor, depositante, classificação. Se você está pesquisando em áreas como eletrônica, computação, biotecnologia, o USTO é parada obrigatória. E, para quem quer simplicidade e abrangência, o Google Patents é uma excelente opção. Assim como o Google Acadêmico, ele agrega conteúdo de múltiplas fontes, USTO, EPO, INPI, VIPO, Escritório Internacional, entre outros. A interface é simples, uma caixa de busca, como no Google tradicional. Você pode buscar por palavras-chave, e o sistema busca em todas as bases integradas. Além disso, o Google Patents tem uma funcionalidade interessante, integração com o Google Acadêmico. Você pode ver quais artigos científicos citam determinada patente, e vice-versa. É uma ótima ferramenta para buscas exploratórias iniciais e para localizar rapidamente patentes de interesse. Para fazer buscas precisas em bases de patentes, é fundamental entender a Classificação Internacional de Patentes, a IPC. A IPC é um sistema hierárquico que classifica patentes por áreas tecnológicas. Cada patente recebe uma ou mais classificações, que indicam o domínio técnico da invenção. Vejamos um exemplo. C04B2802. Seção C. Química e Metalurgia. Classe 04. Cimentos, concreto, pedras artificiais, cerâmicas, refratários. Subclasse B. Composições cimentícias. Grupo 28. Composições contendo aglomerantes especiais. Subgrupo 02. Composições contendo cimento Portland. Percebam, cada nível adiciona especificidade. Com essa classificação, você pode buscar todas as patentes relacionadas a composições de concreto com cimento Portland, de forma precisa, independentemente das palavras-chave usadas no texto. Dominar a IPC é como ter um mapa do tesouro para navegar no universo das patentes. Vamos ver um exemplo prático de como usar essas ferramentas. Caso você está pesquisando novos materiais para concreto com adição de resíduos. Sua pergunta: o que já foi patenteado nessa área? Estratégia: identificar classificações IPC relevantes. Consultando o sistema, você descobre que a subclasse C04B é a principal para materiais de construção. Dentro dela, C04B1800 especificamente adição de resíduos, slag, cinzas, etc. Combinar com palavras-chave, em inglês, recycled, waste, fly ash, slag. Use operadores booleanos, C04B1800 OR C04B2800, end, recycled OR waste OR, fly ash. Buscar no Spacenet ou Google Patents. Use a busca avançada para inserir a classificação no campo IPC e as palavras-chave no título, resumo. Analisar resultados. Quantas patentes? Em que anos? De que países? Quais os principais depositantes? Isso já dá uma ideia das tendências tecnológicas. Verificar patentes citadas em artigos. No Google Patents, você pode ver se alguma patente é citada em artigos científicos, uma indicação de relevância. Esse tipo de busca é rotina em projetos de inovação e P&D. Para ilustrar o uso acadêmico de patentes, vejamos um exemplo concreto de TCC. O trabalho de Ximenes, 2011,
da UFRJ, intitulado Monitoramento Tecnológico de Biosensores para Detecção de Etanol, é um ótimo exemplo. O que ele fez? Buscou em bases de patentes USTO, SpaceNet e INPI. Analisou 115 artigos e 15 patentes sobre o tema. Mapeou tendências tecnológicas, identificou que os transdutores eletroquímicos e o uso de nanotubos de carbono eram as principais tecnologias emergentes. Concluiu que a prospecção tecnológica baseada em patentes permite identificar rumos da inovação, complementando a revisão bibliográfica tradicional. Percebam, o trabalho não se limitou a artigos. Incorporou patentes, e com isso, teve uma visão mais completa do estado da técnica. Isso é pesquisa de engenharia de verdade. Os ícones de patente e artigo, lado a lado com setas de complementaridade, resumem a mensagem: patentes são fontes primárias de informação tecnológica. Cerca de 70% da informação em patentes não é publicada em artigos. Principais bases: SpaceNet, Mundial, INPI, Brasil, USTO, Estados Unidos, Google Patents, agregador. Artigo científico é sobre conhecimento, patente é sobre tecnologia, uma invenção aplicável. A classificação IPC permite buscas precisas e independentes de palavras-chave. Incorporar patentes na sua pesquisa é um diferencial competitivo. Mostra maturidade e visão de engenharia. Agora que conhecemos as fontes, precisamos aprender a conversar com elas. É aqui que entram as estratégias de busca. Buscas sem estratégia produzem resultados excessivos ou irrelevantes. Se você digita concreto reciclado no Google Acadêmico, pode obter milhares de resultados, mas quantos são realmente relevantes? E quantos relevantes ficaram de fora? Uma boa estratégia aumenta a precisão, encontra exatamente o que interessa, reduzindo o ruído. Aumenta a revocação, encontra o máximo de documentos relevantes, evitando perdas. É reprodutível. Você pode descrever a estratégia no seu método, permitindo que outros verifiquem ou repliquem sua busca. Economiza tempo, horas, às vezes dias. Estratégia de busca não é luxo. É necessidade. No coração das estratégias de busca estão os operadores booleanos. Vocês sabem de onde vem esse nome? O retrato mostra George Boole, de 1815 a 1864, matemático inglês que criou a álgebra booleana, um sistema lógico onde as variáveis assumem apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Boole desenvolveu operadores lógicos, AND, OR, NOT, que combinam proposições. Por exemplo, A AND B é verdadeiro apenas se A e B forem verdadeiros. Hoje, esses operadores são a base de todos os sistemas de busca, desde o Google até as bases especializadas. Dominá-los é dominar a arte de perguntar. O operador AND combina termos, todos os termos devem estar presentes no documento. Exemplo: concreto AND sustentável. O resultado trará apenas documentos que contenham ambas as palavras. Efeito: restringe a busca, aumenta a precisão. Quanto mais termos você conecta com AND, mais específico fica o resultado. É útil quando você quer documentos que abordem múltiplos aspectos do tema. Em contrapartida, temos o operador OR. OR exige que pelo menos um dos termos esteja presente. Exemplo: concreto OR betão. Encontra documentos com concreto, ou com betão, ou com ambos. Efeito: amplia a busca, aumenta a revocação. É útil para incluir sinônimos, variantes ortográficas, ex, color e color, ou termos em diferentes idiomas. Cuidado, usar OR demais pode trazer muito ruído. Mas é essencial para não perder documentos relevantes que usam terminologia diferente. NOT exclui documentos que contenham o termo especificado. Exemplo: concreto NOT armado. Encontra documentos com concreto, desde que não contenham armado. Útil para eliminar um aspecto indesejado. Cuidado, NOT pode ser perigoso. Ele pode excluir documentos relevantes que, embora mencionem o termo indesejado, também contenham informação valiosa. Use com moderação e, se possível, teste sem o NOT para ver o que está perdendo. Vamos ver combinações práticas. Os cards mostram exemplos. AND,
Nanotubos de carbono em de concreto, busca documentos que contenham a frase exata nanotubos de carbono e a palavra concreto. O uso de aspas garante que os termos venham juntos. OR, energia solar, OR fotovoltaico, amplia para incluir sinônimos. NOT, cimento NOT Portland, exclui cimento Portland, focando em outros tipos. Combinação, concreto reciclado, OR agregado reciclado, END resistência à compressão, NOT concreto leve. Primeiro, OR para sinônimos, depois, END para o aspecto de resistência, finalmente, NOT para excluir um tipo específico. Essa combinação, com parênteses para definir a ordem, é a base de buscas sofisticadas. Falando em parênteses, eles são cruciais em buscas complexas. Sem parênteses, a expressão concreto OR cimento END reciclado é ambígua. O sistema pode interpretar como concreto OR cimento, END reciclado ou concreto OR, cimento END reciclado. Os resultados serão diferentes. Com parênteses, você define a ordem, concreto OR cimento, END reciclado, primeiro agrupa os sinônimos, depois exige a presença de reciclado. Use parênteses sempre que combinar diferentes operadores. É uma boa prática e evita surpresas. O texto com aspas destacadas mostra o conceito. Aspas duplas buscam termos exatamente na ordem especificada. Exemplo: concreto de alto desempenho. O sistema procurará documentos que contenham essa sequência exata de palavras, não necessariamente consecutivas. Na verdade, a maioria dos sistemas busca a sequência exata, mas pode haver variações. Em bases como Scopus, as aspas garantem a sequência. Isso é útil para termos compostos consagrados. Nomes próprios, ex, Albert Einstein. Expressões que perderiam o sentido se as palavras fossem separadas. Cuidado, frases muito longas podem não ocorrer em muitos documentos. Use com moderação. Para capturar variações de uma mesma raiz, usamos truncamento. O asterisco, substitui múltiplos caracteres no final ou no meio da palavra. Exemplo: susten asterisco encontra sustentável, sustentabilidade, sustentação, sustentar, etc. Útil para capturar todas as variações de uma raiz. A interrogação substitui um único caractere. Exemplo: von, N encontra o human e o women. Útil para variações de grafia. Cada base tem sua sintaxe, algumas usam outros símbolos, mas o princípio é o mesmo. Além dos operadores, as bases oferecem filtros para refinar os resultados. A barra lateral de filtros mostra opções comuns: recorte temporal, últimos 5 anos, 10 anos, período específico. Essencial para focar em pesquisas recentes ou para análises históricas. Idioma: português, inglês, espanhol. Útil se você tem restrição de idioma. Tipo de documento: artigos, revisões, anais de congresso, teses. Cada tipo tem sua função. Área do conhecimento: engenharia civil, engenharia de materiais. Ajuda a focar na área relevante. Autor: pesquisadores específicos. Instituição: universidades, empresas. Use os filtros após a busca para refinar. Eles são particularmente úteis quando o número de resultados é muito grande. Vamos integrar tudo em um exemplo passo a passo. O fluxograma mostra o processo, tema, concreto com adição de resíduos de borracha. Definir palavras-chave: concreto, borracha, pneu, resíduo, propriedades mecânicas. Identificar sinônimos e variações: concrete, rubber, tire, waste, mechanical properties. Construir a string com operadores: concreto OR concrete, END, borracha OR rubber OR tire, END, resistência à compressão OR compressive strengthening, aplicar filtros, últimos 10 anos, idiomas português e inglês. Executar no Google Acadêmico, Scopus, Cielo. Registrar a estratégia e os resultados: anote a data, a string, os filtros, o número de resultados. Isso é importante para a metodologia. Com essa estratégia, você terá uma busca sistemática, documentada e replicável. Falando em documentação, ela é essencial para a credibilidade da pesquisa.
A planilha mostra colunas: base, data, string, filtros, resultados, selecionados. Uma boa revisão sistemática exige registro transparente da estratégia. Documente: bases consultadas, quais e por quê. Data da busca: a literatura muda, saber quando você buscou é importante. String de busca completa, com todos os operadores. Filtros aplicados: ano, idioma, tipo. Número de resultados, para cada base. Critérios de seleção: como você decidiu o que incluir ou excluir. Isso permite que outros pesquisadores repliquem sua busca e avaliem a abrangência da sua revisão. Além disso, demonstra rigor metodológico, um diferencial em trabalhos acadêmicos. O resumo visual mostra os principais elementos: operadores booleanos, end, restringe, or, amplia, not, exclui. Parênteses, definem ordem de execução. Aspas, busca por frases exatas. Truncamento, asterisco captura variações. Filtros, refinam resultados por ano, idioma, tipo. E, tão importante quanto a busca, é a documentação. Registre tudo para garantir reprodutibilidade e rigor. Agora, com os artigos e patentes em mãos, precisamos organizá-los. É o que veremos no último bloco. Depois de tanto esforço para encontrar as referências, o pior seria perdê-las ou não conseguir citá-las corretamente. Uma pesquisa típica envolve dezenas a centenas de referências. Organização manual, pastas físicas, arquivos soltos, anotações em cadernos, é propensa a erros. Você perde artigos, esquece onde encontrou determinada informação, e na hora de citar, se perde nas normas. Gerenciadores bibliográficos resolvem isso, armazenam e organizam referências de forma centralizada. Permitem anotações e tags para recuperação rápida. Geram citações e referências automaticamente no Word, no formato que você escolher. Integram com editores de texto, você cita enquanto escreve, e a bibliografia é gerada ao final. Facilitam a formatação em diferentes estilos, ABNT, APA, etc. Com um clique, todas as citações se atualizam. É uma ferramenta que economiza horas e evita erros. 2 se destacam, Zotero e Mendeley. Zotero, gratuito e open source, desenvolvido por uma organização sem fins lucrativos. Plugin para navegador, conector, que salva referências com um clique. Integração com Word e LibreOffice. Comunidade ativa, muitos estilos de citação. Ideal para quem quer controle total e não depende de empresa privada. Mendeley, gratuito, com opções pagas para mais espaço. Pertence a Elsevier, uma das grandes editoras científicas. Tem rede social acadêmica, você pode conectar-se com outros pesquisadores. Leitor de PDF com anotações integradas. Sincronização com a nuvem. Ambos são excelentes. A escolha é uma questão de preferência pessoal. Eu recomendo testar os dois e ver qual se adapta melhor ao seu fluxo de trabalho. Vamos ver rapidamente como começar com o Zotero. A sequência de telas mostra: instalar o software no computador, zotero.org e download. Instalar o conector para o navegador, Chrome, Firefox, etc. Ele aparece como um ícone na barra de ferramentas. Criar pastas, coleções, para organizar por tema ou projeto. Por exemplo, TCC, revisão, artigo, metodologia, etc. Adicionar referências. Ao visitar a página de um artigo em uma base, clique no ícone do conector, a referência é salva automaticamente, com metadados, autor, título, periódico, DOI, etc. Você também pode adicionar por DOI, ISBN, ou manualmente. Organizar com tags e notas. As tags são palavras-chave que você cria, as notas podem conter comentários, trechos importantes, ideias. Em poucos minutos, você tem uma biblioteca pessoal organizada. Para o Mendeley, o processo é similar. A interface do Mendeley mostra um PDF aberto com anotações. Criar conta e instalar o software, mendeley.com. Adicionar PDFs arrastando para a janela do Mendeley. O software extrai automaticamente os metadados, se o PDF tiver boa qualidade.
Você pode corrigir se necessário. Organizar em pastas, o conceito é similar ao Zotero. Anotar PDFs diretamente no visualizador integrado, destaque trechos, adicione comentários. As anotações ficam vinculadas à referência. Sincronizar com a nuvem, acesse sua biblioteca de qualquer dispositivo. Conectar com outros pesquisadores, no Mendeley, você pode seguir colegas, ver o que estão lendo, compartilhar pastas. O Mendeley é especialmente útil para quem trabalha muito com PDFs e quer manter anotações integradas. Independentemente do gerenciador escolhido, algumas boas práticas ajudam a manter a organização. A estrutura de pastas visual mostra organização por projetos, pastas separadas para TCC, artigo, disciplina. Evite misturar referências de diferentes trabalhos. Uso de tags, palavras-chave para recuperação rápida. Por exemplo, você pode usar tags como hashtag revisão, hashtag metodologia, hashtag resultados, hashtag importante. No futuro, ao buscar por hashtag metodologia, você encontra todas as referências que marcaram sobre métodos. Anotações, não confie na memória. Ao ler um artigo, registre no campo de notas do gerenciador qual é a ideia principal, como ele se relaciona com sua pesquisa, que citação você pode usar. PDFs anexados, mantenha os arquivos junto com as referências. Isso evita ter que procurar o PDF em pastas soltas. Backup, sincronize com a nuvem. Se seu computador quebrar, sua biblioteca estará segura. Com essas práticas, sua biblioteca se torna uma base de conhecimento valiosa, não apenas um amontoado de arquivos. O momento da escrita é onde o gerenciador realmente brilha. A tela do Word mostra a barra de ferramentas do Zotero no Mendeley. O plugin insere uma barra no seu editor de texto. Para citar, posicione o cursor onde quer a citação. Clique em Insert Citation. Busque a referência no seu banco de dados, por autor, título, ano. Escolha a referência desejada. A citação é inserida no formato do estilo escolhido, ex, Silva, 2023. Ao final do texto, clique em Insert Bibliography, e todas as referências citadas são listadas automaticamente, no formato correto. Se você precisar mudar o estilo, por exemplo, de ABNT para APA, é um clique. Todas as citações e a bibliografia se atualizam instantaneamente. Isso elimina o trabalho manual e os erros de formatação. Uma mão na roda. O mapa conceitual integra os 4 blocos: bases científicas, periódicos CAPES, Cielo, Scopus, Web of Science, Google Acadêmico, o universo da literatura acadêmica. Bases de patentes, Spacenet, INPI, USTO, Google Patents, a riqueza da informação tecnológica. Estratégias de busca, operadores booleanos, AND, OR, NOT, aspas, truncamento, filtros, a arte de fazer perguntas precisas. Gestão de referências, Zotero e Mendeley, a organização que transforma informação em conhecimento. Tudo isso converge para uma pesquisa de qualidade. Lembrem-se, uma boa pesquisa não se faz apenas com boas ideias, mas com boas fontes e boas ferramentas. Na próxima aula, vamos aplicar tudo isso no planejamento e estrutura do projeto de pesquisa, como organizar todos esses elementos em um documento coerente. Seguem as referências utilizadas. Agradeço a atenção. Até a próxima.